Nesta aula, nós vamos ver quais são os principais processos de uma empresa do segmento industrial e como eles se relacionam. Nós temos aqui, então, um diagrama que está representando os macroprocessos de uma indústria. Bom, o que é um diagrama? Um diagrama nada mais é do que a representação gráfica ou visual de uma ideia. Então vamos ver o que esse diagrama, que a gente poderia também chamar de macrofluxo, está nos dizendo. Bom, inicialmente, ele está nos dizendo aqui, através de dois retângulos, que existem duas entidades externas com as quais esses processos se relacionam, a saber, fornecedores e clientes. Mas será que existem só essas duas entidades externas com as quais as empresas se relacionam? Não, existem outros. Por exemplo, as empresas se relacionam com bancos, com vários órgãos aí de governo, mas para efeito aqui do que nos interessa no entendimento desses macroprocessos, nós vamos ficar então com essas duas entidades externas, fornecedores e clientes. Bom, o que mais que esse diagrama aí está nos dizendo? Que essa indústria, que uma indústria, possui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 macroprocessos que estão representados aí por esses retângulos. E que são, então, os principais macroprocessos para que uma indústria funcione. Aí você vai me perguntar, mas toda indústria tem exatamente esses 21 macroprocessos com esses mesmos nomes? Não necessariamente. Essa divisão e essa nomenclatura pode ser ligeiramente diferente, dependendo, obviamente, do ramo de cada indústria, dependendo também se ela é uma empresa nacional, multinacional. Então, aí existem algumas variações. Mas, em essência, e de forma a simplificar aqui para o nosso curso, a gente pode considerar, sim, que esse diagrama contempla uma situação bem compatível com a maioria das indústrias. Então vamos aqui passar rapidamente quais são esses macroprocessos. Inicialmente a gente tem aqui um conjunto de macroprocessos, ou um grupo de macroprocessos, que está aí relacionado com a distribuição, com a venda e a entrega do produto para o cliente. Dentro, então, desse conjunto, nós temos os macroprocessos aqui de vendas, de análise de crédito, de faturamento e de expedição. Nós temos também um segundo grupo aqui de macroprocessos que está mais relacionado com a manufatura, ou seja, com os aspectos mais técnicos e produtivos dessa indústria. Como nós já vimos, uma indústria tem o foco na fabricação de produtos. Por isso, precisa então desse grupo de macroprocessos, que são então engenharia de produtos e de processos, produção e planejamento de produção. Terceiro grupo de macroprocessos é aquele que está relacionado aí com a aquisição, o recebimento, a guarda e o controle tanto quantitativo quanto qualitativo dos materiais comprados e fabricados. Dentro deste grupo, nós temos então os macroprocessos de compras, de recebimento, de controle de qualidade e de estoque. A seguir, nós temos aqui um outro grupo de macroprocessos que estão relacionados aí com o controle administrativo
e financeiro dessa indústria. Nesse grupo nós temos contas a pagar, caixa e bancos, impostos e taxas, custos, contas a receber e contabilidade. E para finalizar, nós temos aqui um grupo de subprocessos que nós chamamos de subprocessos de apoio, que são então manutenção, tecnologia da informação e recursos humanos. Só para deixar claro, né, a gente está usando essa terminologia de processo de apoio não no sentido aí pejorativo ou de reduzir a importância deles, muito pelo contrário. Eles são extremamente importantes porque apoiam todos os outros processos dessa indústria. Só por isso, então, a gente está utilizando esse nome, né, de grupo de macroprocessos de apoio. Bom, o que mais que nós temos aí no nosso diagrama? Nós temos aqui um conjunto de setas, né, que estão, então, saindo de um processo e entrando em um outro. O que significam, então, essas setas? Que esses processos, então, se relacionam entre si, ou seja, que um processo ele pode pedir informações ou solicitar providências para um outro, ou enviar informações ou resultados de atividades que um outro processo pediu para ele. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o processo de compras. Temos aqui uma seta saindo do processo de compras e indo para o processo de recebimento. O que significa isso? Que o processo de compras ou está solicitando alguma atividade aqui para o processo de recebimento, ou está passando para ele uma informação para que ele dê continuidade a alguma atividade. Por outro lado, nós temos aqui uma seta saindo do recebimento e indo aqui para o processo de contas a pagar. Da mesma forma, o que isso significa? Que o recebimento ou está pedindo alguma providência para o processo de contas a pagar, ou está informando, passando uma informação para ele. Vamos pegar aqui um caso interessante, que é o planejamento da produção e da produção. A gente vê aqui que existe uma seta de mão dupla. O que significa isso? Que esses processos, então, um está pedindo providências para o outro e o outro está fazendo um retorno. Então, para ficar aqui mais fácil a nossa visualização, a gente utilizou aí uma seta de mão dupla. Explicando ainda uma outra situação, a gente representou aqui os três processos de apoio, manutenção, tecnologia da informação e recursos humanos, em uma ilustração aqui em um pequeno diagrama à parte. Por que a gente fez desta forma? Porque esses três processos eles vão se relacionar entre eles mesmos e também, que está representado aqui por essas duas setas, vão estar relacionados, apoiando, enviando, recebendo informações e executando atividades para todos os demais processos. Neste momento, então, a gente não vai aqui detalhar todas essas entradas e essas saídas, apenas a gente quis dar alguns exemplos do que significam essas setas. Bom, um outro ponto importante aqui é a gente entender que o nosso diagrama está, então, relacionando os processos e não as áreas. A quantidade de áreas distintas que vão executar esses processos, o nome dessas áreas, aí sim vai depender bastante do segmento e do tamanho da empresa. Mas esse diagrama, pela quantidade aí de macroprocessos envolvidos em uma indústria, ele fica um pouco complexo, vamos dizer assim, para que a gente possa detalhar e entender mais claramente, então, todos esses relacionamentos. Por isso, a partir das próximas aulas, nós vamos dividir esse macrofluxo para que a gente possa detalhar as atividades e os relacionamentos
pelos grupos de macroprocessos que a gente já mencionou aí anteriormente. Então, nessa aula, o que nós queríamos transmitir é essa ideia geral dos macroprocessos existentes em uma indústria e reforçar que eles se relacionam também de forma sistêmica. Depois que passarmos mais detalhadamente por eles, você poderá, aí sim, botar esse diagrama e certamente vai ter um entendimento mais completo do que está aqui representado. Ficamos por aqui e nos vemos nas próximas aulas.